A Selma Terkelsen pergunta: gostaria de saber se tem alguma explicação sobre o porquê de a Embaixada Americana em Brasília construir um prédio de 9 andares no subsolo é um bunker? E por que não tem repercussão sobre isso? Esse é um caso que está circulando nos últimos dias sobre o tamanho desta embaixada que os Estados Unidos estão construindo em Brasília. O Brasil devia deixar isso acontecer? Primeiro que o Brasil não pode, a Convenção de Genebra, que aqui regulariza, digamos, as relações internacionais, aquele terreno é de propriedade dos Estados Unidos. Nenhum país pode, assim como se o Brasil quiser fazer um prédio de 35 andares no subsolo da Embaixada dos Estados Unidos, do Brasil e Estados Unidos não podem falar absolutamente nada sobre aquilo. As embaixadas são... tecnicamente, são o primeiro escritório dos serviços de inteligência nos países, né? Aqueles países que têm uma capacidade e têm serviços de inteligência muito avançados, como é o caso da Rússia, é o caso dos Estados Unidos, que são os grandes líderes, né, no processo de inteligência. A gente também tem um pouco de Israel, bastante Israel, China. Então, eles dentro das suas embaixadas é que funcionam os grandes centros de operação dos serviços de inteligência, ou seja, aquelas coisas que a gente vê em filme, aquela sala isolada onde o microfone não funciona, ou aquelas salas com um monte de câmera que então estão fazendo interceptação de não sei o quê. Isso, obviamente, a tecnologia hoje, as grandes centrais ficam nos Estados Unidos, porém, nos países, você precisa de centros de operação. O Brasil é um país fundamental para o futuro da humanidade. O Brasil tem a maior reserva de água doce do mundo, sendo que a gente sabe que está acabando a água doce no planeta, água que a gente possa comprar consumo humano e para produção agrícola. O Brasil é o maior detentor dessas reservas. Acho que caiu a conexão. Voltamos. Está me ouvindo? Ouvi, não perdemos nada. Pode continuar. Perdão. Apagou para mim. O Brasil tem reserva, provavelmente tem a maior reserva de petróleo do planeta. Isso está se descobrindo no litoral brasileiro, né? O Brasil é um país que tem capacidade de desenvolver, inclusive, enriquecimento, a metodologia, a técnica para enriquecimento de urânio. O Brasil desenvolveu sua própria tecnologia. O Brasil produz arma, produz avião, helicóptero. Ou seja, a gente tem muita pobreza, mas a gente tem uma capacidade incalculável de desenvolvimento econômico e de riquezas naturais. Então, é óbvio que os Estados Unidos vai fortalecer agora uma estrutura no país que ajude a controlar, ajude, de alguma maneira, interceder a comunicação e também determinar o futuro, digamos, ou incidir na política nacional a favor dos seus interesses. Então, você tem essa necessidade da construção dos Estados Unidos. Uma das maiores embaixadas dos Estados Unidos no mundo, uma das duas maiores, se não me engano, a primeira e a segunda, uma é México, né? Fica na cidade do México, a segunda é em Bogotá, na Colômbia, porque você tem a Colômbia, ela é o principal centro de operação para a América Latina dos Estados Unidos, né? Fora Brasil. Então, é natural que a embaixada tenha esse tamanho. E não há nada que possa fazer a respeito. Não há nada que possa fazer. Só prestar atenção no que eles estão fazendo lá dentro. E também vigiar os Estados Unidos, né? A gente deveria ter um serviço de inteligência capaz de interceder e vigiar as operações dos Estados Unidos e da Europa no Brasil, né? Por exemplo, a criação, como pode ser que os nossos serviços de inteligência não detectaram que a Lava Jato era uma invenção dos Estados Unidos para derrubar a presidenta Dilma, né? Para impedir que o progressismo continuara governando. Como pode ser que os nossos serviços... Porque o serviço de inteligência brasileiro é muito arcaico, né? É ruim, não é bom, não é respeitado mundialmente. Então, agora com os Estados Unidos 22 andares para baixo, a gente deveria construir 25 andares para cima de uma capacidade dos nossos serviços de inteligência e tentar bloquear e entender o que os Estados Unidos e a União Europeia vão fazer aqui no nosso país.